Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Jaqueline, tenho 43 anos e desde os meus 25 anos eu tenho o transtorno de ansiedade generalizada, que geram várias crises de ansiedade, e com o passar de todos esses anos eu aprendi a lidar com esse problema e ter uma vida completamente normal. E é por isso que eu resolvi trazer aqui meu depoimento para que vocês compreendam o que é esse problema e como agir diante dele, porque eu sei mais do que ninguém que não é fácil, porque eu vim de uma época onde ninguém sabia o que era ansiedade, não tinha Google com tanta informação como tem hoje. O conteúdo que a gente encontra hoje na internet, vídeos, é muito bom, é excelente, porque ver outras pessoas que têm esse problema nos ajudam a entender melhor como que é o processo, como que é o tratamento e o gerenciamento dessas crises, né? Então, lá atrás, primeiro eu vou contar para vocês um pouco como que eu descobri que eu tinha esse problema e depois eu vou dizer o que que eu faço, o que que me ajuda muito a lidar com as crises, tá? Primeiro eu quero dizer para você que eu entendo que muitas pessoas acham isso uma frescura. Só que depois de toda essa confusão da pandemia, a ansiedade virou uma palavra muito mencionada no mundo inteiro. Inclusive, hoje, qualquer pessoa que vai no médico com algum sintoma, dor no peito, coração palpitando, o diagnóstico já é ansiedade. Mesmo não sendo, já tem muita gente sendo diagnosticada com isso. Lá atrás, lá em 2005, 2006, 2005 que eu fui diagnosticada, não existia muitos médicos que falavam sobre isso. Isso, no meu caso, demorou muito para receber o diagnóstico. Então, foi bem complicado para mim. Mas eu consegui superar tudo isso, né? Então, já vai logo deixando o teu like aqui nesse vídeo, compartilhando com as amigas, com alguém da sua família que tem sintomas parecidos com o que eu vou citar aqui para vocês, que eu sentia, né? E que eu sinto de vez em quando, porque isso vai ajudar demais essa pessoa e também vai ajudar você a ter uma percepção melhor do que é esse problema para conseguir dar um apoio para quem você precisa, né? É muito importante, gente, porque não é frescura, não é frescura. Um belo dia, eu estava assistindo televisão e eu senti uma facada no peito. Eu tinha 20 e poucos anos, gente, bastante tempo atrás, né? Eu tinha uns 25, 26 anos. E eu achei muito estranho aquilo, mas foi uma vez, duas e passou, nunca mais senti. Então eu não dei importância e segui em frente. Aí um dia eu fui visitar meus pais, e eu estava dormindo e à noite eu acordei muito assustada com meu coração saltando para fora do peito. Gente, eu nunca tinha tido aquela sensação tão ruim. Nossa, meu coração saltava, não conseguia mal respirar e eu tava dormindo. No começo eu achei que era um sonho, mas eu não sei, fiquei tão desesperada que eu corri para a cozinha tomar um copo d'água e falei, vou ficar aqui, porque se eu cair dura aqui e morrer, pelo menos eu me achar fácil e não vou estar deitada na cama achando que eu tô dormindo. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça, foi desesperador. Aí passou, eu fiquei lá um pouco na cozinha, tomei água e passou. Foi passando devagar, dentro de alguns minutos. Então eu fui dormir. No outro dia eu acordei com muita dor no peito e eu falei pra minha mãe: "Mãe, eu acho que eu tô com algum problema cardíaco, eu preciso ir no médico". Aí minha mãe ficou assustada e falou: "Não, vamos ali no postinho, porque se a gente for cedo, agora, era tipo umas 7 horas da manhã, agora você vai conseguir consulta". E na época eu nem tinha convênio, nada, então eu fui no postinho na frente de casa e consegui a consulta com a médica e ela me pediu vários exames. E para ser mais rápido eu fiz tudo particular e não deu nada. Ela falou: "Ah, você não tem nada, tá tudo certo com a sua saúde". Aí passei nos meus pais, aquilo foi passando, né? Aí fui para São Paulo, porque eu tava morando em São Paulo na época, e vida normal. Só que um belo dia no trabalho eu tive uma forte dor de estômago. Gente, uma dor de estômago assim, eu não conseguia fazer nada, comer nada. Fiquei bem mal, sabe? Daí eu pedi pra ir pra casa, fui pra casa e minha amiga chegou em casa, que eu morava com uma amiga na época, e ela me disse assim: "Olha,
Vamos ali na farmácia? Porque aí você tira a sua pressão e vê, né? Naquele tempo o farmacêutico ainda dava uma opinião, né? Diferente de hoje, né? Eles não podem mais fazer nenhum tipo de receita, coisa assim, né? Eu fui no farmacêutico e ele tirou minha pressão e estava um pouco alta, então ele me perguntou: você tá com algum problema emocional? Eu falei: não, eu nem tenho pressão alta. Naquela época eu era jovem, saudável, eu tava no auge, com super magra, eu fazia academia, eu tava super bem de saúde, gente. Diferente de hoje que eu tô batalhando aqui pra entrar em forma, né? Naquele tempo eu tava excelente, eu fazia atividade física todos os dias. Daí ele falou: olha, eu vou falar uma coisa pra você, eu acho que você tem ansiedade. Aí eu falei, nossa, mas ansiedade dá isso? Dá um problema físico? Ele falou, sim, isso é bem, desse jeito mesmo, mas eu não sei, então eu te recomendo você ir no psiquiatra. Mas enquanto isso, você pode levar um remedinho natural aqui para sua casa, toma e vê se melhora. E eu levei aquele remédio e, gente, foi como tirar a dor de estômago com a mão. Aí eu já fui no psiquiatra porque naquela época eu achava que psiquiatra era médico de maluco, né? Então eu fui meio assim, mas eu fui porque o farmacêutico acertou que eu tinha. E eu fiquei bastante assustada porque eu não queria mais sentir aquilo de novo, né? Eu fui no psiquiatra e ele me receitou um monte de remédio trajado, comecei a tomar. Só que as minhas crises só pioravam, gente, pioravam. E um dia eu fui parar no pronto-socorro e eu achei que eu tava infartando. É sério, gente, era uma dor no peito. Eu não conseguia respirar, uma falta de ar. Eu nunca tinha sentido aquilo na vida, foi horrível. Aí eu fui parar no pronto-socorro, aí já me colocaram na fila de urgência achando que eu estava infartando. Fizeram um monte de eletro e tal, tal, e não era. E os médicos do pronto-socorro diziam, você não tem nada. E eu pensei, como nada, né? Eu suava frio, eu tinha a impressão que eu estava infartando, eu tinha crises de desespero. Então, mesmo tomando os remédios que o psiquiatra me indicou, mesmo fazendo inúmeros tratamentos com o psiquiatra, eu não melhorava, eu não melhorava. E, gente, e como eu não tinha ninguém para falar sobre isso, porque as pessoas não me entendiam, eu não tinha internet como tem hoje, eu, eu sofri bastante por longos anos. Até em 2009, que começou esse boom do Google, dos conteúdos, né? O YouTube, e isso foi me ajudando muito, que eu comecei a ler sobre esse problema. E eu pensei, não, tem que ter uma solução. Precisa ter uma solução essa tal de ansiedade. A não ser ficar tomando esses remédios para dormir, esses remédios fortes que podem gerar outros problemas de saúde. Não, eu não quero viver assim, prisioneira e dependente de medicamento. Eu preciso encontrar uma saída. Muitas pessoas nem sabiam que eu tinha esse problema. Então eu comecei a ler bastante no Google, começou a falar bastante sobre essa questão de ansiedade, né? E eu comecei a ver o que eu poderia fazer para melhorar. Então lá falava muito de meditação, de respiração, né? Como que você tem que aprender a respirar, porque eu tinha crises de pânico junto e aquilo me gerava um desespero absurdo, né? E os sintomas iam mudando a cada crise que eu tinha. Não era assim igual, né? Sempre, não, mudava. Teve uma vez que eu tava num lugar assim meio fechado. Meu Deus, eu comecei a surtar, eu queria sair dali correndo. E assim, fazer exame, tipo de ressonância, esses exames eu não consigo, gente, não consigo até hoje. Eu tenho que tomar anestesia, porque eu não consigo. Ele simplesmente me dá um desespero, eu começo a ficar sem ar, eu não consigo ficar ali dentro, né? Nem com autocontrole que hoje eu aprendi a ter na respiração. Lugares muito escuros. Se eu não ver uma pontinha de luz, eu não consigo ficar ali, começo a entrar em desespero, gente. É muito surreal o que eu sinto, né? Então, eu escuto muitas pessoas falando isso. Nossa, me deu um desespero, eu saí correndo. Falei, você tem ansiedade. Hoje, quando eu escuto alguém falando isso, eu já sei que aquela pessoa tem esse problema. E hoje, ao meu redor, tem muitas pessoas que sofrem disso. E para falar a verdade, o meu problema é genético, porque meu pai, minha mãe tem isso. Só que naquela época eles não eram diagnosticados, hoje eles já são, mas eles sempre tiveram. Então olha só como que é importante a gente se atentar a alguns sinais, né? Às vezes não é frescura, não é um medinho de ficar no escuro, de ficar em lugar fechado. É um pânico mesmo, isso é difícil para a pessoa, demais. Mas o que me ajudou de fato?
Me ajudou de fato a informação. Gente, você precisa ter informação sobre o problema. E isso me ajudou bastante a superar a ansiedade. Não vou dizer que eu não tenho crise. Sim, hoje eu tenho crise, sim. Menos do que antigamente. Porém, a diferença é que hoje eu sei perceber quando essa crise está vindo. Eu sei o que fazer. Antes eu não sabia, eu achava que eu estava morrendo. Olha, eu tenho um desespero grande até quando eu vou fazer algum exame. Quando eu vou falar aqui, né, eu tô gravando agora aqui no meu canal para mostrar minha dieta, eu ainda tenho ansiedade, né, não é fácil de lidar com isso, mas eu vou me superando a cada dia, né, com pequenos exercícios. Então, a respiração, para mim, foi também um dos achados que me ajudam bastante. Quando a crise vem, eu já sei que é uma crise de ansiedade. Já começa a me faltar o ar, eu já começo a ficar meio ofegante, desesperadamente me dói o peito. Meu principal sintoma é esse. Aí eu já vou no Google, que tem uns exercícios de respiração para ansiedade, gente, são muito bons. E eu aprendi aquele que você puxa o ar, conta até 7, segura uns 3 segundos e vai soltando, contando até 5. Gente, isso me ajuda de uma maneira que vocês não têm ideia, porque parece que tudo vai voltando, tudo vai se encaixando ali no meu organismo, né? E também percebi que a ansiedade, ela nem sempre as crises duram o dia inteiro, elas duram pequenos minutos. Então você tem que ficar se monitorando. Eu monitoro os minutos, né? Eu vejo que a ansiedade, fico quietinha, nem sempre eu falo para as pessoas que eu tô, mas às vezes eu tô ali conversando com a pessoa e eu tô em crise, eu tô ali sentindo um gelo nas pernas, às vezes um calor. Gente, sério, eu transpiro bastante quando eu tô ansiosa, inclusive eu estou ansiosa falando aqui também, não sei, me dá um nervoso e isso já me faz eu transpirar, né? Então, cada pessoa tem os seus sintomas, mas a única certeza que eu te falo é que o sintoma pode ser resumido como uma sensação de morte. É muito ruim sentir isso. Outra coisa que eu também aprendi é perceber que alguns alimentos são gatilhos para ansiedade, para mim pelo menos. Alimentos com farinhas brancas, tipo pão, pizza. Eu não vou dizer que eu não como, eu como menos do que eu comia antes, porque eu percebo muito que se eu exagerar muito nos carboidratos, me desencadeiam ansiedade, assim como o açúcar. Então, a alimentação saudável que hoje me proponho a fazer aqui no canal, as receitas, não é somente para emagrecer, mas também para eu ganhar essa qualidade de vida, né? Porque realmente, gente, tem influência para mim essa questão da alimentação e a ansiedade tem uma relação bem forte. Eu não sei se isso é explicado pelos médicos especialistas, mas eu tô dizendo do ponto de vista particular meu, tá? Outra coisa é bebida alcoólica. Eu não bebo, eu nunca gostei de beber, né? Mas às vezes você vai numa festinha, coisa assim, te oferece uma tacinha de espumante, uma tacinha de vinho, e eu percebo que eu já me altero, né? Eu já fico assim com dor de cabeça, já fico ansiosa, meu coração começa a palpitar, tá? Especialmente, gente, se eu comer muito à noite ou beber álcool à noite, na hora de dormir é um sufoco muito grande. Do nada meu coração palpita, meu coração parece que vai saltar para fora, parece que ele tá trabalhando de maneira descoordenada, sabe? Mas é um sintoma assim muito horrível. Então, como eu não quero sentir isso, eu evito completamente beber e comer muito à noite, especialmente carboidratos. Eu evito bastante porque eu tenho medo de sentir esses sintomas novamente, o que acontece com a maioria das pessoas que têm ansiedade. Elas têm medo de sentir aquilo de novo. E uma outra coisa que me ajuda muito, pode parecer bobo, mas me ajuda demais, é eu não levar preocupações assim para na hora de dormir, né? Você vai falar, ah, mas é impossível. Tem coisas que não é possível realmente, né? Mas existem coisinhas pequenas no dia a dia que a gente pode evitar que isso aconteça. Por exemplo, eu tenho uma agenda física, gente, não na internet. Eu anoto tudo que eu preciso fazer no dia seguinte. Qualquer pendência tá anotado ali. Sabe, é uma sensação de alívio na sua mente, parece que você está tirando aqui da sua mente e levando para a agenda, e aquilo te ajuda
muito a ficar com a cabeça mais fria, né? Principalmente durante a noite. Então eu deixo anotadinho, deixo tudo organizado, como que vai ser meu dia, programado. Assim parece que eu fico menos ansiosa. Essa é uma coisa que funciona bastante para mim. E é claro que não poderia deixar de fora também a atividade física, principalmente a caminhada. Nossa, como alivia a ansiedade eu fazer caminhada, eu sair ao ar livre, sabe? Me ajuda muito. Porque parece, principalmente atividade física à noite, gente, porque um dos sintomas da ansiedade também é não dormir direito, né? Você ter bastante sono, insônia, né? Então, para evitar isso, eu faço algumas atividades físicas à noite também, porque daí eu canso bastante, libero o hormônio, né, da felicidade, sei lá como é que se chama, só sei que funciona e eu durmo super bem. Então, me ajuda bastante, de fato, a atividade física. Mas isso não significa que eu estou livre da ansiedade 100%. O que acontece é que eu consigo controlar ela e viver normalmente. Algumas pessoas buscam esse alívio no álcool, no tabagismo, enfim, nas drogas. Por isso que esse não é um problema bobo, não é uma frescura, é um problema real. Né? Algumas pessoas não conseguem ter o controle sem o tratamento médico, tem que fazer por muito tempo. Algumas fazem, eu conheço pessoas que fazem por toda a vida, né? Então, e mesmo assim ainda não tem bons resultados. Então, tudo depende de você encontrar um bom médico, psiquiatra, mas eu acho que o psicólogo é um grande responsável por ajudar as pessoas com esse problema. Eu sinceramente acho que a psicologia tem um papel muito importante no tratamento da ansiedade e das crises de pânico. Embora as pessoas, os profissionais dizem que a ansiedade tem gatilhos, tem causas, por exemplo, como um trauma, um estresse, sei lá, entre outros fatores, muitas vezes a crise vem do nada. Sim, a maioria das vezes ela vem do nada e você não sabe nem por quê que tá vindo aquela ansiedade, que você começa a ficar ofegante, falta o ar tá ali, mas você não consegue encontrar ele, você fica mal, com dor no estômago, dor no peito. Gente, são tantos os sintomas que podem dar numa pessoa, um desespero, uma angústia, uma sensação de que algo ruim vai acontecer, você já começa, a sua mente já criar situações de perigo, aonde você não consegue sair. Então, não é uma besteira isso, né? Se você conhece alguém que tem esse problema, ajude essa pessoa a buscar o tratamento para ela se livrar disso e conseguir controlar a ansiedade para ter uma vida normal. É possível, eu sou prova disso, então eu espero que de alguma forma o meu depoimento tenha ajudado você, tá bom? De coração. E não esqueçam que a oração também é bem importante nesse processo de tratamento da ansiedade. 1 Pedro 5:7 na Bíblia fala assim: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então eu sempre busco refúgio também na palavra de Deus, porque eu creio muito que o Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza e nos ajuda a sair de momentos difíceis na vida. E a ansiedade é um problema crônico, hoje mundialmente comentado. Hoje muitas pessoas têm esse problema, algumas já diagnosticadas e outras têm e não sabem. Então é preciso de muita força para lidar com esse problema que tem controle. Eu não diria uma cura, porque às vezes algum gatilho desencadeia as crises, mas é possível sim. Eu fiquei 10 anos sem ter nenhuma crise, então eu acredito sim que existe um controle e que a gente tem que fazer tudo que está no nosso alcance para conseguir viver bem, tá bom? Um beijo, agradeço por você que assistiu esse vídeo. Se foi útil para você, compartilha com alguém que está precisando e deixe seu like aqui para que ele seja mostrado para mais pessoas. Obrigada!